Contemplem agora o conteúdo completo e inédito de mais um programa Verdades que Libertam, extraído dos estúdios da sua Rádio Mundial AM São Paulo. Comando Bispo Renato Suete, o Bispo da Graça e do Amor de Deus. Confira, está de fato imperdível. Muito bem, abençoado de Deus, e graças a Deus por nós podermos estarmos juntos mais uma vez com este estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, com esta mensagem do amor e da graça de Deus. Para nós, um imenso prazer, uma satisfação, nós darmos prosseguimento a esta palavra tão importante do amor e da graça de Deus, trazermos esta comunicação, esta mensagem, este amor que a graça de Deus tem para nós, tem para mim e tem também para você. Vamos então hoje dar prosseguimento ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 12, a partir do versículo 12. Você vai pegar a sua Bíblia, não é? Você vai pegar também aquele caderninho de anotações, o caderno de estudo, e vamos então dar prosseguimento ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Deus tem hoje uma mensagem especial para você. Deus tem uma palavra de amor, uma palavra da graça dele, diretamente para o seu coração. Você que vem buscando uma resposta de Deus para os anseios da sua vida, você que sente ainda um vazio dentro de você, o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, da graça do Senhor Jesus, traz a libertação. Liberta você dos seus problemas, das suas lutas, das suas dores e também das suas indagações. Então vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 12. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pega aquele caderninho de anotações, pega a sua Bíblia e vamos nesta maravilhosa aventura de conhecermos a palavra da graça de Deus, de entendermos a palavra da graça de Deus, discernirmos a palavra da graça de Deus e assim, consequentemente, reinarmos em vida. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, versículo 12. Senhor Jesus, nós recebemos o que possuímos. O Senhor nos deu a mente do Senhor. Nós possuímos a mente de Cristo e ativamos esta sabedoria predestinada. Ativamos a sabedoria do Teu Espírito em nós, em nome do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Após Paulo afirmar no versículo 11 que ninguém é justificado diante de Deus através das obras da lei, mas sim através da fé naquilo que Jesus fez por nós, ponto importantíssimo que abordávamos no programa anterior. Paulo vai nos mostrar o que Cristo fez por nós, que nós não poderíamos fazer. É muito importante, amado ouvinte, abençoado irmão, que você acompanhe com a sua Bíblia, com o caderno de anotações, e que você anote pontos importantíssimos que nós vamos ver agora. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 12, são coisas irrefutáveis que Paulo traz para nós, nosso apóstolo Paulo, e é a Bíblia, este conhecimento que você precisa, um conhecimento que traz vida, para que você não viva debaixo da lei, pois nós vimos, como estava escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de uma maldição, mas aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que não estão sacrificando, não estão fazendo campanhas, mas crendo que Jesus
fez uma obra eficaz e eficiente por nós, nós que estamos debaixo da graça de Deus, temos cobertura angelical e somos abençoados. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. Agora, no versículo 12, Paulo diz assim, de Gálatas, capítulo 3, versículo 12: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quer dizer, quando você vive por observância de lei e de mandamentos, você não precisa de fé, é só você obedecer aquelas regras que você vai viver por aquilo. Mas ninguém pode viver cumprindo os mandamentos da lei. É muito importante você entender isso que nós estamos colocando agora. Aliás, que está sendo, melhor dizendo, colocado pela própria palavra de Deus, não é? Ninguém pôde cumprir a lei, nenhum homem. E para que nós fôssemos libertos daquele ato de andarmos fazendo o que é contrário à vontade de Deus, porque havia uma lei, e como ninguém conseguia cumprir, nós estávamos em transgressão, éramos transgressores. Era necessário que um homem fizesse isto, que fizesse o cumprir a lei, que cumprisse esta lei, e cumprindo-a, resgataria toda a humanidade da maldição da lei, estabelecendo um novo pacto de melhores e superiores promessas. Ora, se nenhum homem pôde fazê-lo, então Deus se fez homem, se vestiu de carne, para fazer isto em nosso lugar, abençoado ouvinte. Isto é a maior prova de amor do mundo. Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Então, Deus veio, se veste de carne, cumpre algo que nós nunca pudemos fazer e nem poderíamos fazer, e estabelece um pacto chamado graça, que é o pacto debaixo do qual nós estamos hoje. Debaixo da lei nós estávamos em maldição, porque ninguém podia cumprir a vontade de Deus, ninguém podia cumprir a lei. Imagine hoje, uma pessoa querer viver hoje, nos dias de hoje, cumprindo o pacto da lei. Ela vai se colocar voluntariamente debaixo da maldição, uma vez que ela já foi resgatada por Cristo da maldição da lei. Ela se coloca debaixo da maldição. É por isso que você que está me ouvindo, amado de Deus, talvez esteja fazendo campanhas, fazendo correntes, fazendo vigílias, que são obras da lei, em batismos, você anda em posição de mãos. Quer dizer, você está fazendo todas estas coisas, desejando com estas coisas agradar a Deus. Você vai fazendo com toda sinceridade todas estas coisas. Mas acontece uma coisinha, há um detalhe aí muito importante. Quanto mais você faz estes sacrifícios que você tem feito, quanto mais você busca sacrificar, quanto mais você busca fazer campanhas, quanto mais você tem feito correntes, você tem reparado que as coisas não estão melhores para você. Pelo contrário, estão até piorando, não é verdade? E o que está acontecendo? O que está faltando, amado de Deus? O que está faltando, abençoado ouvinte? É você sair debaixo destes mandamentos de homens, destas correntes, destes mandamentos, destas campanhas que vivem passando para você, e você receber que Jesus já te livrou da maldição da lei, já levou as suas enfermidades, que Ele já libertou você, e receber que Ele também já lhe salvou morrendo na cruz por você. Então você já foi resgatado da maldição. Aí você começa a viver por fé em Jesus, fé naquilo que Ele fez por você. E isto aqui é ter fé em Jesus. Não é dizer que eu creio em Jesus e querer fazer o que Ele já fez por mim, porque se eu quero fazer o que Ele fez por mim, eu estou então demonstrando que eu não creio que o que Ele fez por mim foi eficaz, ou suficientemente eficaz, tanto que eu poderia, em hipótese, fazer melhor do que Ele. Então, meu amado, abençoado ouvinte, preste atenção na sua vida, veja como que você está fazendo tantas campanhas, fazendo tantas correntes, e as coisas piorando para você.
Até quando você vai ficar assim? Hoje, neste momento, através desta mensagem, Deus está colocando para você uma realidade, a palavra da graça dele, que liberta, a palavra da graça dele que traz libertação, traz saúde, traz vida para você e faz você viver livre de conceitos errados que estão fazendo a sua vida andar como se fosse para trás. Por favor, grife este versículo que nós vamos ler agora em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Grife o versículo que você vai ler e as anotações, você anote-as no seu caderno de estudo, caderninho que eu sempre aconselho você a ter, acompanhando esse estudo, assim sim conosco, todos os dias aqui nesta emissora. Preste bastante atenção, Gálatas 3, versículo 13. Tem pessoas que dizem assim para você: olha, você vai ser amaldiçoado, cuidado com a maldição, você tem que quebrar a maldição, você tem que fazer uma campanha, uma corrente para quebrar a maldição da sua vida, para tirar a maldição. Isto é uma palavra de quem não crê no que está escrito na Bíblia, que diz o que Jesus fez por nós. Quer ver, amado ouvinte? Eu não estou aqui falando coisas do meu pensamento. Eu vou ler para você, atenção, Gálatas capítulo 3, versículo 13, e você vai ver que você não precisa fazer campanha, corrente, nada para se livrar de maldição nenhuma, porque esta obra maravilhosa Jesus já fez por você. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou. Veja que o verbo está, inclusive, no passado. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja, abençoado de Deus, esses versículos 13 e 14 são muito importantes, porque o versículo 13 diz que Cristo já nos resgatou de uma coisa que tem pessoas fazendo corrente para serem resgatadas. Maldição hereditária, maldição de família, que você tem que tirar uma maldição que está em você. Isto não é bíblico. Eu tenho que ser sincero a você e pregar o que está aqui, escrito na Bíblia. Aqui está dizendo que no tocante à maldição, Cristo resgatou você de todas as maldições. Você está liberto das maldições, não pela oração de um homem, mas sim pela obra que Jesus fez por você. E isto é ter fé, isto é viver por fé. Está escrito que Jesus lhe resgatou, nos resgatou de toda a maldição da lei. Não há maldição sobre nós, não há nenhuma maldição sobre você, amado de Deus. Não há nenhuma maldição em sua vida, porque você foi resgatado da maldição da lei. Você está debaixo da graça. Agora, não se esqueça daquilo que nós lemos no capítulo 2, versículo 21. Se você anula esta graça em sua vida e começa a viver por mandamentos, por correntes, por campanhas, crendo que são as suas obras que vão justificar a você, então você já deixa de viver debaixo da graça. Se você anda fazendo corrente para quebrar maldição, correntes que são obras da lei, e como se fazem obras da lei nestes lugares, você fica debaixo daquela maldição da lei que Cristo já lhe resgatou. Agora, se você recebe que Jesus fez por você, quer dizer, você valoriza, aceita aquilo que Ele fez por você, diz: eu recebo esta palavra da graça, aí as coisas mudam, porque você vai viver pela fé num Deus que te livrou. Você vai estar em acordo com a palavra de Deus, você vai estar valorizando aquilo que Ele fez por você. E Ele nos resgatou da maldição para que aquelas bênçãos que foram primeiramente prometidas a Abraão chegassem até nós, que não somos judeus, somos gentios. É o que diz o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, aos gentios.
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele está dizendo que Paulo também, que nós já recebemos o Espírito de Deus. Aquilo foi prometido a Abraão e se cumpriu após o sacrifício vicário de Jesus. Vicário significa substitutivo. Ele sacrificou-se por mim, por você, uma vez, por todas e para sempre. Uma vez que Ele sacrificou por nós, Ele nos livrou da maldição da lei e o Espírito de Deus, que maravilha, veio morar dentro de nós. Amado ouvinte, você sabia que o Espírito de Deus está dentro de você hoje? A ressurreição de Cristo e o fato de nós crermos nesta ressurreição implica em crermos no que eu vou lhe dizer agora. A ressurreição de Cristo trouxe o Espírito de Deus para dentro de você. Agora, por favor, não pense que este Espírito que lhe foi dado pela graça de Deus, não pense que esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, que ele chega até você através das suas obras, não. Não pense que o Espírito Santo venha até você porque você vai fazer obras, você tem que fazer obras para recebê-lo, porque você tem que buscar o Espírito Santo, porque você tem que jejuar, se consagrar. Não, o Espírito de Deus já veio, e diga graças a Deus, e habita dentro de você. Não pense que o Espírito de Deus você tem que buscá-lo, você tem que comprá-lo. Ele habita em você. Esta é uma herança que Deus nos deu. Receba esta palavra. Talvez você está triste porque você está num lugar que diz assim: você não tem o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que pagar um preço para o Espírito Santo estar na sua vida. E você não tem que pagar nada, não. Você não tem que fazer sacrifício nenhum, não. Você precisa simplesmente receber por fé isso que está escrito aqui em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Agora vamos ao versículo 15. Como é bom estudarmos assim a palavra da graça de Deus, não é verdade? Você está gostando? Você que está me ouvindo? É maravilhoso nós entendermos essas coisas, porque esta é a palavra do conhecimento do que Deus fez por nós, que nos faz valorizar a Deus. Aí nós congregamos, nós andamos fazendo as coisas para Deus em amor, não por medo, não por obras, mas tudo em amor. Depois o versículo 15 diz assim, Paulo dizendo: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, quer dizer, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele está falando da nova aliança, que foi ratificada pelo sangue de Cristo. Ele disse: olha, uma aliança humana, quer dizer, um contrato feito pelos homens, ratificado, carimbado, ninguém revoga, ninguém pode cancelar. O contrato está estabelecido diante de um cartório e ninguém acrescenta mais nada, porque aquilo já foi lido, foi consultado, foi firmado, foi sacramentado, vamos dizer assim. Então ninguém acrescenta nada numa lei humana. Versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Falando de Jesus no dia da sua carne. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Vamos acompanhar o raciocínio. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Atenção para o que nós vamos ler, versículo 17, agora o caderninho de anotação. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. O que é que Paulo está dizendo aqui, bispo Renato Suede? Paulo está dizendo que as promessas foram feitas a Abraão. Atenção para o que nós vamos falar agora. As promessas foram feitas a Abraão sem Abraão ter feito obra nenhuma. Abraão não fez nenhuma obra para que Deus abençoasse a ele. Abraão não cumpriu nenhuma lei, mas sim, no período em que Deus prometeu a Abraão
as suas bênçãos, de abençoar inclusive a posteridade que era Cristo e aqueles que são da família de Deus, e Efésios diz que nós somos da família de Deus. Atenção, quando Deus promete a Abraão 430 anos antes de vir a lei parecia que iria invalidar tudo aquilo, porque ninguém pôde cumpri-la. Parecia que as coisas estavam sendo invalidadas, porque debaixo da lei havia uma maldição que está até hoje lá em Jerusalém, debaixo do povo de Israel hoje, porque Deus cegou-lhes o entendimento momentaneamente, temporariamente, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Agora, a lei não poderia anular aquilo que Deus prometeu a Abraão. Então o que fez Deus? Ele veio e tomou forma de homem e sacrificou-se por nós, sacrificou-se em nosso lugar, uma vez por todas, para sempre. Ele sacrificou-se por nós, uma vez por todas, para sempre, para que aquilo que ele havia prometido a Abraão viesse a se cumprir em nós, que somos filhos dele, filhos amados de Deus, para que aquilo que ele prometera a Abraão viesse a se cumprir em nós, por intermédio da fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Agora, se nós não levamos em consideração o que Jesus fez por nós, como que nós vamos tomar posse desta herança? Então você que está me ouvindo é rico. Há poder em você, pois Cristo habita dentro de você. A vida de Jesus está em você. O amor de Deus está em você, meu amado. Você é alguém poderoso em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está em você. E toda aquela riqueza que ele havia, Deus, prometido a Abraão, se completa quando Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue e vem habitar dentro de nós, e hoje ele habita dentro de você. Tome posse desta palavra e este conhecimento preciosíssimo que está sendo levado até você, que é Deus quem está lhe dando, Deus quem está lhe proporcionando este conhecimento. Receba. Deus não poderia contrariar a sua palavra. Então, outra coisa importante você saber, que Abraão, ele não andou debaixo da lei. Abraão fez as coisas que ele tinha que fazer, segundo a vontade de Deus, 430 anos antes da lei. Abraão não andava debaixo da lei. No período que Abraão viveu não havia lei, a lei veio depois, com Moisés, livrando o povo da escravidão do Egito. Aí Deus dá a lei. Mas o período de Abraão veio, estou lendo aqui, olha, versículo 17, capítulo 3 de Gálatas. 430 anos depois de Abraão é que vem a lei. 430 anos depois de Abraão é que vem a lei. Vamos ao versículo 18. Porque se a herança provém da lei, veja, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então quer dizer, Paulo está dizendo, nós somos abençoados não porque fizemos algo segundo a lei, mas porque Deus prometeu a Abraão, e Deus não pode mentir, e aquilo que ele prometeu ele cumpre, e ele cumpriu em Abraão através de Jesus Cristo, fazendo assim chegar, todas aquelas promessas chegaram até nós. Qual foi, versículo 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Para que então que Deus deu a lei? Você poderia perguntar. Foi adicionada por causa das transgressões. Atenção que você vai grifar agora e vai marcar as coisas que nós estamos falando no seu caderninho. Qual, pois, a razão de ser da lei? Será que é para a gente viver em lei ainda hoje? A lei veio, resposta aqui, versículo 19, capítulo 3 de Gálatas. Foi adicionada por causa das transgressões. Pelas transgressões do homem, a lei foi adicionada. Até que viesse o descendente. Quem? Jesus. Então a lei durou até que ele viesse. Quando ele veio e ressuscitou, acabou a lei. Estabelece-se a graça, a maravilhosa graça de Deus. Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Quer dizer, a lei fazia parte do plano de Deus. Deus colocou esta lei porque haviam transgressões e para que nós pudéssemos ver que por transgredirmos sempre a vontade de Deus, nos é impossível fazermos a vontade de Deus, a não ser que Deus mesmo habitasse dentro de nós, como habita hoje, graças a Deus, habita dentro de nós. Muito importante esta colocação que Paulo coloca aqui, que Paulo faz aqui, porque a lei veio por causa de transgressões. Então Deus precisava mostrar as nossas transgressões, precisava mostrar a nossa incapacidade de cumprir a vontade dele, para depois, num ato extremo de bondade, na sua graça, mostrar que ele cumpriria por nós aquilo que nós não poderíamos cumprir. Mas a Escritura, versículo 22, encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem, e que nós não poderíamos fazer. Amado ouvinte, crer em Jesus é crer que Ele sacrificou-se por nós, que Ele morreu por nós, que Ele fez algo por nós que nós não poderíamos fazer. Isto é ser crente, ser cristão, é isso. Não é você dizer, eu creio em Jesus, agora eu tenho que fazer tudo o que Ele fez, eu tenho que observar a lei. Não, se Ele nos resgatou da maldição da lei, não é verdade? Muito importante você entender isso. Agora veja o versículo 23, que é fundamentalmente importante também. Mas antes que viesse a fé, quer dizer, não havia vindo a fé de Deus para nós, estávamos sob a tutela da lei. Será que você está hoje debaixo da tutela da lei? Paulo está dizendo, nós estávamos debaixo da tutela da lei. Lei abençoada são mandamentos, sacrifícios, campanhas, votos, correntes, jejuns, abstinências, lavamentos, todas essas coisas, imposição de mãos. Paulo diz, antes que viesse a fé, quer dizer, debaixo da lei não havia fé. A fé vem depois que Cristo vem morar dentro de nós, pois Ele imputa, coloca uma fé dentro de nós. Então ele diz assim, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, quer dizer, todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo do pecado, porque a lei fazia você ser transgressor e você estava em pecado. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, e já se revelou. É aquela fé que diz lá Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8 diz assim, você pode até anotar se você não sabe, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, quer dizer, essa fé é dom de Deus, não de vós, para que ninguém se glorie. Então esta fé já veio, e esta fé que nos dá a salvação, a fé que Deus mesmo colocou dentro de nós para crermos nele e obtermos por intermédio desta fé a salvação que nos é concedida gratuitamente. Então ele disse assim, versículo 24, esses versículos têm que ser grifados, né? Porque ele traz uma elucidação muito concreta a respeito desta graça de Deus, mas tão maravilhosa. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Você sabe o que é aio? É um condutor, é alguém que conduz, ou algo que conduz você a outra coisa. Então a lei serviu para que víssemos as nossas transgressões, víssemos que éramos irremediavelmente pecadores e que não podíamos fazer a vontade de Deus. Uma vez que esta lei ela é transposta pela graça, uma vez que nós chegamos até a graça, a lei nos conduziu a vermos que nós não podíamos fazer nada, não podíamos agradar a Deus por nossas obras. Então nós entendemos que Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer, estamos debaixo da graça, quer dizer, a lei nos conduziu, a graça só para isso a lei serviu. Então como que você pode ficar parado no aio, se o aio é um condutor? É a mesma coisa que você comprar um aparelho telefônico e você tirar o fio do aparelho.
Você fala, não, eu tenho um telefone, mas você só tem um fio. Você não pode dizer que tem o telefone se você só tem o fio do telefone. Você tem que conectar o fio no telefone, porque o cabo, o fio telefônico é um aio, é um condutor para o telefone, para que você possa efetuar ligações telefônicas. Então, se você vive debaixo de lei, de mandamentos de homens, de mandamentos da lei, então você está ainda sem obter esta comunicação direta com Deus. Versículo 25: mas tendo vindo a fé, e já veio, já não permanecemos subordinados ao aio. Quer dizer, não precisamos mais ficar subordinados a uma lei, porque já veio a fé, já estamos debaixo da maravilhosa graça do Senhor Jesus, e graças a Deus por isso. Você não precisa viver agora em campanhas, correntes, jejuns e sacrifícios, pelo amor de Deus, pois o último sacrifício Jesus fez por você, fez por nós. Vamos respeitar isso, vamos realmente amar a Deus e vamos realmente receber. Quando você recebe que Jesus fez o sacrifício por você e você não anda em sacrifícios, você vê que a sua vida começa a florescer, as coisas começam a mudar e mudam para melhor, porque você está vivendo realmente por fé. Você crê que Jesus lhe salvou, lhe abençoou para sempre, e é o que ele fez. Agora veja o versículo 26 deste capítulo 3 de Gálatas, e eu dedico para todos os abençoados de Deus este versículo que nós vamos ler agora, o versículo 26, capítulo 3 de Gálatas. Pois todos vós, ele está falando aos eleitos. Quem são os eleitos? Os que se inclinam para as coisas de Deus, como você que está me ouvindo agora. Ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Você está ouvindo esta programação, esta mensagem, porque você é um legítimo eleito, um filho de Deus, não há dúvida. Quem não é filho de Deus não se interessa por essas coisas, ou se interessa apenas por outros motivos que não seja o aprender mais, o conhecer mais, o amar mais a Deus. Ele diz: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Você tem fé, você é um filho de Deus, amado ouvinte, você que está me ouvindo. E é muito importante você entender que você é filho de Deus hoje, que existe muita condenação, existe muitas pessoas para lhe condenar e até para pôr em dúvidas em você, dizendo: será que você é filho de Deus mesmo? Será que você realmente é um filho de Deus? Você é um filho de Deus, pois você crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Receba esta palavra, você é um abençoado de Deus. E mais lhe digo, você pode vencer todas as dificuldades que estão em sua vida somente com esta fé, e obter este viver no reino de Deus, não por sacrifícios, mas crendo naquele que sacrificou por você. Então ele disse, versículo 27: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, quer dizer, quando ele se batiza por nós nas águas. E o que é o batismo em águas? Ele disse assim: de Cristo vos revestiste. Vou só terminar de ler para concluir o raciocínio. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, não há mais diferenças, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sois um porque sois batizados em Cristo. Eu vou chegar ao batismo em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quer dizer, Paulo aqui ratifica o que ele outrora havia dito, que nós somos herdeiros de Abraão, herdeiros das promessas de Abraão. E as promessas que Deus fez a Abraão são tremendas, são maravilhosas, não é? Agora é interessante este fato aqui. Paulo afirma que nós somos filhos de Deus e que nós somos batizados em Cristo. Amado e abençoado ouvinte, você sabe o que é o batismo de Cristo? Porque existe o batismo de João Batista. João Batista batizava em águas. E o que significava aquele batismo em águas? Paulo diz lá em Hebreus que tudo aquilo que foi feito segundo a lei, aquelas coisas eram sombras, eram apenas sombras. Uma sombra que não eram a imagem, não significava a imagem real das coisas. Uma sombra não é a imagem real da coisa. Você não pode comprar uma roupa sua mediante a sombra que você projeta da luz, na luz.
Você compra a sua roupa pela imagem real, pelo seu tamanho real, não pela sombra. Então, o batismo em águas era uma sombra de um batismo que haveria de vir e já veio, pois ele significava que a pessoa, quando ia às águas, ela estava morrendo. Quando ela se levantava das águas, ela ressuscitava. Não é isso que se faz aí em muitos lugares, né? É um ritual de João Batista. Jesus se batizou por nós, mas ele mesmo não batizou a ninguém, porque o batismo que ele iria nos dar, ele daria depois. Jesus nunca batizou ninguém em águas, ele se batizou por nós, porque ele tinha que cumprir toda a lei. Não se esqueça que Jesus teve que cumprir a lei em nosso lugar. Se ele deixasse de cumprir qualquer coisa da lei, ele não poderia fazer o que fez por nós, dar-nos essa salvação completa, essa regeneração, dar-nos a graça dele. Então, quando Jesus, o batismo em água significa morrer e ressuscitar. Nós estamos em Cristo, é o que disse Paulo aqui. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos nele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele. E isto se chama o batismo de Cristo. Então nós somos batizados, amados, em Cristo Jesus. E mais, somos filhos de Deus, amados. Somos pessoas especiais para Deus. Isto não é orgulho, não é jactância, não. É você entender o que você é. E muito importante você entender hoje quem você é. Que você é um filho amado, que você é capaz das coisas. Você tem capacidade, pois Deus habita dentro de você. Estas coisas são muito importantes, não são pouco importantes. E este estudo, o fato de estarmos neste programa, neste momento, nesta emissora, nós estamos aí para comunicarmos estas coisas a você, para lhe dizermos, abençoado, amado ouvinte, do seu valor, da sua importância, que você tem herança, você não é um pedaço de gente, um pedaço de carne por aí, você é um espírito precioso, eleito. No seu espírito habita o Espírito de Deus. Nós queremos que você valorize a graça do Senhor Jesus, que você viva esta graça maravilhosa, que você receba, que você é salvo e abençoado por aquilo que Jesus fez por você, e que você tome posse da herança, pois você é rico, você está curado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós vamos prosseguir com este estudo no próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, mas eu quero agora orar com você. Assim, coloca a sua mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu recebo, meu Deus, que sou salvo pela tua graça. Recebo estas palavras que estão na Bíblia. Recebo estas palavras como elas são. Diga isso, repita comigo, abençoado ouvinte. Diga: Senhor Jesus, eu recebo que sou filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que sou batizado em Cristo e abençoado com o crente Abraão. Digo: eu recebo que sou mais que vencedor, que sou um eleito, escolhido, e que todas as coisas já me foram dadas. Diga assim: agora eu tomo posse destas coisas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro que todos que estão agora conosco, orando, pessoas aflitas, que muitos, Senhor, têm os pés cansados já de tanto buscar uma resposta em suas vidas, pessoas sofridas e sinceras ao mesmo tempo, porque amam ao Senhor. Eu declaro que todos estes abençoados, eleitos, escolhidos, mais que vencedores, que talvez não sabiam que eram assim e que estavam presos a campanhas, a correntes, a sacrifícios, eu declaro libertos, Senhor, deste engano, libertos da maldição da lei, porque aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Ó Deus, eu declaro agora a vida do Senhor, a vida de Jesus, ativada neste homem, nesta mulher, nesta pessoa que se sentia tão só,
nesta pessoa que se sentia tão desamparada e ao mesmo tempo tão desesperada, meu Deus, pois já não havia motivos para ela crer nem esperar em nada. Eu declaro um novo tempo, uma nova vida se realizando, se fazendo agora. Declaro os teus anjos ministrando o poder, curando, transformando esta família e trazendo harmonia para este lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro, Senhor, que através deste estudo, todos os ouvintes nossos eleitos, abençoados de Deus, recebem esta palavra e passam a viver debaixo da tua graça, valorizando o que o Senhor fez por nós, em nome do Senhor Jesus. Diga isso, amado ouvinte. Diga: em nome do Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, recebo que sou um abençoado e mais que vencedor para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e nele eu também sou ressuscitado. Estou vivo e ele vive em mim, graças a Deus. Amém e amém. Numa face tão serena, pode ser de grande dor. Sabe, um olhar longe perdido, num semblante endurecido, pode ser de grande dor. Às vezes eu me sinto bem assim, as pessoas do meu lado nem sequer sabem de mim. Às vezes eu me sinto bem assim, as pessoas do meu lado nem sequer sabem de mim. Numa face tão serena, pode ser de grande dor. Sabe, um olhar longe perdido, num semblante endurecido,
pode ser de grande dor. Às vezes eu me sinto bem assim. As pessoas do meu lado nem sequer sabem de mim. Às vezes eu me sinto bem assim. As pessoas do meu lado nem sequer sabem de mim. Igreja Amor e Fé, sede, Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã, e também às 18 horas. E às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Ministério Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da Graça.